Fala galera, tudo certo? Beleza? Felipe Andreoli aqui e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o meu top 10 de músicas favoritas da história. Foi muito difícil fazer essa lista porque, enfim, como todo mundo eu gosto de várias coisas, tem muitas músicas que me tocam, que me emocionam de vários estilos diferentes, que representam momentos diferentes da minha vida e que trazem memórias, né, desses momentos, mas como é um top 10 o desafio, a brincadeira é realmente essa de chegar em 10 músicas para resumir toda uma vida de escutando música quase que diariamente, na verdade diariamente quase que o dia inteiro, certo? Então, começando, não tem nenhuma ordem particular, mas a primeira banda faz muito sentido porque foi uma das bandas que me colocou no caminho, né, da música. A minha primeira banda de verdade, eu tocava praticamente só cover dessa banda, que é o Metallica, certo? E a música que eu escolhi pro meu top 10 é The Thing That Should Not Be, que é uma faixa do Master of Puppets, certo? Do disco deles de 86, que ainda tinha o Cliff Burton no baixo. Também é difícil escolher uma música só, mas eu acho que eu escolhi essa música porque era uma música pesada, né? Talvez a mais pesada desse disco, não a mais rápida, claro, mas a mais pesada. Ela tem uma afinação mais grave, ela tem uma coisa bem soturna, uma música diferente, assim, que eu gosto demais. E o Master of Puppets, assim como vários outros discos do Metallica e de outras bandas, fez parte da minha formação musical. Eu acho que tem muito do Metallica no meu DNA de músico, né? Então não poderia deixar de ter uma música deles no meu top 10 e essa aí então, do Master of Puppets, The Thing That Shouldn't Be. A próxima banda, eu pensei mais nas bandas do que nas músicas. Eu pensei primeiro na banda e depois em que música dessa banda poderia ser bem representada aqui no top 10. Mas a próxima banda que eu julgo que foi bastante importante na minha formação musical foi o Dream Theater, que é uma banda que eu comecei a ouvir lá em 1994, justamente no lançamento desse disco, que é o Awake. E a faixa que eu escolhi para representar esse disco foi a Voices, que é uma música que eu acho que tem um pouco de todos os elementos do disco, né? Tem o lance do clima, tem o lance do peso, as melodias lindíssimas, uma música muito bem construída, com uma introdução de baixo muito legal. E o Dream Theater foi uma grande escola para mim, porque eu nunca fui um cara de estudar muito, nunca fui muito pragmático em estudar exercícios e escalas e etc. O meu estudo sempre foi muito mais voltado a estudar músicas que eu queria tocar, ou músicas que eu precisava tocar, né, se eu tivesse que tocar num show, ou era um cover, ou uma música de uma determinada banda, mas também muito por diversão, especialmente mais no início, né, e eu lembro que quando saiu esse disco eu pirei, e aí fui ouvir as outras coisas, até então tinha só 3 discos do Dream Theater, que era o Images and Words o primeiro, devorei todos esses discos e aprendi a tocar quase todas as músicas desses 3 primeiros discos. Claro que tinha muito tempo na mão, né, evidentemente, e tirava de ouvido. Isso também foi fundamental para o meu desenvolvimento, que é tirar músicas complicadas, né, cheias de notas e frases e partes, tirar tudo isso de ouvido. E como eu vim crescendo num background de música progressiva e também escutava metal, o Dream Theater ele foi essa banda que fez a união desses dois mundos que já faziam parte do meu universo musical. E, bom, foi uma grande escola para mim e essa música acho que representa muito bem o que o Dream Theater é para mim. O próximo artista que eu escolhi é um artista pop, é o Seal. O Seal não só é um dos meus cantores favoritos de todos os tempos, em qualquer estilo, mas as composições dele, com os parceiros dele também, me tocam muito. Eu acho, assim, algumas das músicas mais lindas e mais profundas que eu já escutei são do Seal. Eu tenho todos os discos dele, raro não gostar muito de alguma coisa que ele faça, né? Ele tem uma coisa, apesar de ser um artista pop, ele não é aquele artista pop que é sempre dançante ou sempre alegre, ele tem um lado introspectivo muito forte, e eu acho que é esse lado até que me toca mais do que o lado mais alegre do trabalho dele. E a música que eu escolhi é uma música chamada Dreaming in Metaphors, que é do segundo disco dele, né, o Seal No. 2. Ele não tem nomes para os discos, até acho que o 5º disco, então é o Seal No. 2, é o disco dele. E essa música, além de ser muito bonita, muito bem construída, o instrumental dela é muito sofisticado, muito bem tocado, tudo de muito bom gosto, assim, muito bem produzido, e a voz dele é impecável. Então, se você não conhece o trabalho do Seal, bom, se você é fã do Angra, talvez você não conheça, fora as óbvias, né, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu alguma música dele. Mas vale a pena se aprofundar no trabalho do Seal, porque tem muita coisa boa. Os 3 primeiros discos você pode ouvir tranquilo, de olho fechado, que você vai curtir, com certeza.
Voltando um pouquinho mais pra raiz lá, né, do som pesado, eu escolhi uma música do Pantera, que é a 5 Minutes Alone. Também é difícil escolher uma música do Pantera, que eu gosto de muita coisa deles, da carreira inteira, né, com exceção talvez dos primeiros discos onde eles eram mais glam, assim, que eu não conheço muito. Mas o Cowboys from Hell, o Vulgar Display of Power, né, o Far Beyond Driven, que é esse disco da 5 Minutes Alone, e todos os outros, né, o Great Southern Trendkill, até o último, o Reinventing the Steel, são todos discos excelentes e o Pantera realmente mudou o som pesado. Existe o som pesado antes e depois do Pantera. E é uma banda que faz muito parte também. Até hoje, quando eu escrevo um riff, eu fico me lembrando dos riffs do Pantera e sai muita coisa naquela onda, assim, né? Aquilo tá meio que também no meu DNA musical. Eu escolhi a 5 Minutes Alone porque é uma das músicas fantásticas desse disco, que esse disco não me chama atenção só pelo lance das composições, mas também pela produção. Eu adoro o som desse disco, né? É bem emblemático, assim, o som de guitarra, som de bateria, de baixo, de tudo. Então, por isso é a minha escolha. A seguir tem uma outra banda que eu escuto também desde pequeno, que é uma coisa que a minha mãe já ouvia e tinha o disco em casa e eu ouvi por tabela e me apaixonei pela banda também, que é o Tears for Fears. E essa é uma banda que por muitos anos, quando eu disse que gostava do Tears for Fears, era motivo de chacota, né? Porque era uma banda pop, uma banda de menina, esse som é som de frouxo, não sei o que lá. E é engraçado que as mesmas pessoas que no passado falavam isso, hoje em dia ficaram mais velhas e aprenderam a ouvir e hoje acham muito legal o Tears for Fears. E é mais uma dessas bandas que eu gosto de tudo que eles fizeram, com pouquíssimas exceções. Eles têm discos assim fenomenais, de várias fases diferentes, né? Eles pegaram aquela fase bem eletrônica dos anos 80, passaram por uma coisa um pouco mais rock and roll, com o Raul and the Kings of Spain. E a música que eu escolhi é uma música que é a faixa título do disco Elemental, a música Elemental, que também é uma dificuldade enorme escolher uma música só deles, mas acho que é uma música que representa bem. Eu amo a voz do Roland Orzabal, que é o cantor do Tears for Fears, e ele é um produtor, um compositor assim de mão cheia, um talento fantástico. Já tive a oportunidade de ver ao vivo também. E eu sou, assim, suspeito para falar dessa banda. Eu gosto muito mesmo do Tears for Fears. E é mais uma dessas bandas que se você parar para ouvir, parar para garimpar, você vai ver a qualidade, como é bom, como é bem feito, né? Além do óbvio, o óbvio, né? O pop do Tears for Fears, que seria, no caso, a Woman in Chains, Shout, essas músicas mais conhecidas, também são muito bem feitas, né? Então vale a pena dar uma garimpada aí que você não vai se arrepender. E da mesma época, né, da minha descoberta do Tears for Fears, tem as bandas de progressivo. E tem várias bandas de progressivo que eu gostaria de citar aqui. Tem o Genesis, tem o Emerson Lake and Palmer, tem o Yes, né, tem uma infinidade de bandas, mas eu escolhi o Rush, né? Tem o Supertramp também. E eu escolhi o Rush pelo simples motivo de que o Geddy Lee é provavelmente o meu músico favorito de todos os tempos, não só baixista. Pelo que ele representa como baixista, como cantor, como compositor, pela imagem da banda, né? Se você já assistiu o documentário Beyond the Light Stage do Rush, é muito engraçado como eles falam da dificuldade que eles tiveram para se impor como uma banda numa época que o visual era muito valorizado, eles tinham a maior cara de nerd do mundo, né? Ninguém era bonito, ninguém era atraente, e como a música realmente foi além e foi o fator principal para fazer o Rush ser essa banda mega gigantesca que é hoje em dia. E o Geddy Lee especialmente, o som de baixo dele, né? As linhas de baixo, a maneira como ele constrói, timbre, tudo, ele é fantástico. Esse cara realmente, eu sou muito fã dele. Eu acho que é um dos poucos caras que quando eu conhecer assim, vai ser difícil conter a emoção. Eu sou muito fã do Rush. E a música que eu escolhi do Rush é a música Limelight. Mais uma vez, sem nenhum motivo específico, por ser essa música, é simplesmente uma das músicas que eu adoro, né? E, bom, se você não conhece o Rush, meu amigo, tá na hora de conhecer. No meu desenvolvimento musical, teve a fase, claro, de ouvir o que meus pais ouviam, depois eu comecei a ouvir as próprias coisas que eu busquei, conheci com amigos, etc. E aí começou essa onda de metal e etc. Aí fui ouvir Metallica, depois fui ouvir o Malmsteen, depois fui ouvir o Dream Theater. E aí teve uma fase onde eu comecei a ouvir mais Fusion, o Tribal Tech, o Chick Corea e essa banda que é o Weather Report, bem como o trabalho do Jaco Pastorius, que foi um dos baixistas do Weather Report. E eu selecionei uma música chamada Avona, do disco Heavy Weather, e essa música
música, assim, tem um dos solos de baixo mais lindos da história. O Jaco Pastorius é, com certeza, um ícone para qualquer baixista que entende o instrumento. Ele foi um dos maiores revolucionários de qualquer instrumento no século XX e nos deixou cedo, né? Ele morreu com 37 anos. Ele tem uma história muito louca. Se você tiver a oportunidade, inclusive, de assistir o documentário chama Jaco, que foi produzido pelo Robert Trujillo, né? Pelo baixista do Metallica, assista, uma história incrível, assim, ao mesmo tempo triste e fascinante. E o Weather Report não tinha só o Jaco, claro, tinha também o Wayne Shorter, tinha o Joe Zawinul, além de vários outros músicos, que são outros caras que eu sou muito fã, tanto no Weather Report quanto nas suas carreiras solo. E o Weather Report foi uma das bandas seminais do Fusion, né? Eles que pavimentaram o caminho pelo qual todas as bandas de Fusion passaram, né? Mesmo as contemporâneas deles, até as que vieram depois, e até hoje o Weather Report é uma referência muito forte para qualquer músico de Fusion. Então, Avona é uma música incrível que você deve ouvir. Em seguida eu escolhi uma música de um guitarrista. Eu acho super importante a gente ter os ouvidos abertos para todos os instrumentos. Eu sou baixista, mas antes de ser baixista eu sou músico, né? Eu comecei tocando violão, eu gosto muito de bateria, eu gosto muito de piano, gosto muito de vários instrumentos. E eu sou muito influenciado por músicos de outros instrumentos, assim como o Simon Phillips na bateria é um grande exemplo. O Steve Vai na guitarra também é um grande exemplo. E aí eu escolhi uma música do Steve Vai que não é nem de longe a mais emblemática dele, é uma música até meio lado B, que é uma música chamada All About Eve. E nessa música ele canta também. Essa música é do disco Fire Garden. Na segunda metade desse disco ele canta em quase todas as músicas. E essa música é uma composição fantástica, que é uma coisa que, falando do Steve Vai, é difícil não ser, né? As composições dele são todas incríveis. É muito bonita essa música, também é uma música mais introspectiva, assim. E é difícil escolher alguma coisa dele dentro da vasta coleção de músicas excelentes que ele tem ao longo dos anos. Mas essa é uma que me toca muito particularmente. Talvez não seja nem a mais representativa do trabalho dele como um todo, até porque a maior parte do trabalho dele é instrumental, com exceção desse disco, alguns outros momentos, e o disco Sex and Religion, da banda Vai, né, que é uma banda que ele teve lá. E eu tive a oportunidade de conhecer melhor o Steve Vai. Ele esteve no Brasil ano passado para fazer algumas clínicas, e eu tive a oportunidade de comer uma pizza com o Steve Vai, veja você, que honra, né? E ele é um cara fantástico, o que ele fala é quase tão bonito quanto aquilo que ele toca, né? A visão que ele tem da música, filosoficamente falando, e da vida em geral. Ouvir ele falar é, assim, uma coisa incrível, né? Realmente é uma lição atrás da outra, e a música dele reflete o ser humano incrível que ele é, com certeza. Então fiquem aí com All About Eve. Agora tem um baixista, e esse baixista, ele foi uma grande influência pra mim. Eu conheci ele assim, quando eu tocava há pouco tempo ainda. Eu conheci ele numa loja de disco que tinha aqui em São Paulo, do meu amigo Sérgio Takara, e nessa loja ele vendia instrumentos e vendia CDs também. E ele vendia um monte de CDs normais, mas ele tinha muita coisa instrumental, muita coisa de fusion, de jazz, de vários estilos, né, de guitarristas, aquela onda de guitarrista shredder dos anos 80 e 90, ele tinha tudo lá. Era um dos únicos lugares onde você conseguia achar esses CDs que eram importados e custavam super caro. E eu me lembro que eu estava me interessando cada vez mais pelo instrumento, né, e eu morava perto da Teodoro, então eu ia sempre lá, fuçar nas novidades e encher o saco. Quem é lojista da Teodoro daquela época lembra de mim até hoje, porque eu vivia enchendo o saco dos lojistas lá, testando aquele instrumento, perguntava preço, enfim, não comprava nada, não tinha dinheiro, mas estava sempre lá. E aí o Sérgio Takara me recomendou esse baixista, o Michael Mary, e eu comprei no escuro, nunca tinha ouvido nada, não conhecia absolutamente nada, e eu comprei um disco chamado Unusual Weather, que é o primeiro disco solo do Michael Mary. E é engraçado porque esse disco ele não é nem um disco de fusion, ele é um disco meio New Age, é uma coisa bem diferentona assim. E eu gostava de New Age, eu sempre gostei muito do Vangelis, né, que é o compositor da trilha sonora, a mais famosa dele talvez seja do Blade Runner. E então eu gostava de New Age e eu pirei nesse disco, porque não era muito o lance da virtuose, nem tem nada virtuose nesse disco, mas as melodias, as composições são lindas, fantásticas, né? E essa foi a minha porta de entrada pro mundo Michael Mary, e depois disso eu fui comprando todos os discos dele, tenho todos, né? Tive a oportunidade de assistir um workshop dele também nos anos, acho que foi 97, e até uma história legal, ele tem uma música que ele toca com 3 baixos ao mesmo tempo, e ele fica com 2 baixos pendurados, e um terceiro ele pede pra alguém da plateia segurar, e eu já sabia disso, então quando ele ameaçou de pedir pra alguém da plateia, eu já tava com a mão levantada faz tempo, aí eu fui lá e segurei o terceiro baixo, e ele tocou uma música que chama My Three Moons, e eu segurei o baixo dele, e depois mais tarde tive a oportunidade de conhecer ele melhor, e ele teve no Brasil também alguns anos atrás no Festival de Baixo de São Luís, e lá a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor e conversar, e de vez em quando vocês podem ver, ele até comenta
minhas postagens aí, ele é um cara muito bacana, assim, das pessoas mais legais que eu já conheci, e é um músico incrível. E a música que eu escolhi do Michael para mostrar para vocês é a Celine, que é uma música solo de baixo, e nessa música é incrível porque ele usa diversas afinações. Ele tem um baixo chamado Hyperbass, que foi desenvolvido só para ele por uma empresa chamada Zon, e nesse baixo, cada uma das tarraxas tem uma alavanca que chama Extender, e ele consegue mexer na afinação de cada uma das cordas separadamente. E na ponte, ele também tem 3 opções de afinação. Ele separa, a ponte inteira pode cair de afinação, ou só as 2 cordas mais agudas, ou só as 2 mais graves. E esse baixo ele tem 3 oitavas, é sem traste, e ele usa um encordoamento diferente, assim, cordas bem mais finas embaixo, tudo. Enfim, é um negócio super único, mas mesmo tendo todo esse virtuosismo e todo esse lance quase tecnológico, o que mais se destaca são as composições, as melodias, a construção, a expressão. Ele é um cara, assim, realmente fora de série. Quem conhece, pira no trabalho dele, e eu recomendo que você conheça, então, do Michael Marin, todos os discos, especialmente essa música que tá no disco chamado Soliloquy, que é Celine. E por último, mas nem de longe menos importante, eu tinha que colocar um brasileiro na lista. Eu não sou o cara da música brasileira, mas eu gosto de muita coisa. Eu não tenho um super conhecimento da música brasileira, meu Deus, conheço cada compositor da MPB ou da Bossa Nova ou etc, etc, mas gosto muito. E o meu artista brasileiro favorito é o Ivan Lins. Eu acho ele um compositor assim dos mais incríveis que o planeta já viu, tanto é que as músicas dele são reverenciadas no Brasil e fora do Brasil especialmente, né? Ele é muito valorizado fora do Brasil. Na Berkeley, as músicas dele são objetos de estudo de harmonia, porque as harmonias são super complicadas e ao mesmo tempo ele consegue costurar com uma melodia que faz tudo parecer muito simples. Ele é um gênio realmente, ele faz colaborações com todos os artistas grandes do fusion e do jazz. Ele é muito respeitado, toca sempre nos festivais fora. Pena que no Brasil ele ficou taxado como o cara que faz trilha de novela, que é um negócio que ele faz muito bem também, e talvez isso seja até o ganha-pão dele, né? O que realmente dá condições dele seguir fazendo música dessa qualidade e ter, de repente, uma música ou outra mais pop que coloca ele mais acessível para as pessoas. Mas ele tem músicas riquíssimas, ele é um excelente compositor, e aí eu escolhi uma música dele que chama Começar de Novo, exatamente porque é uma música linda, que parece simples, e a hora que você vai destrinchar a harmonia, ela é extremamente complexa, e assim, os encadeamentos harmônicos que ele faz são super complexos, e ao mesmo tempo isso soa, né, soa muito simples, soa muito natural. Essa música é do disco dele chamado A Noite, mas ele tem durante toda a carreira dele trabalhos excelentes, fica até difícil citar um só, mas essa música eu acho que é a minha favorita dele. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que seja de inspiração para que vocês vão buscar de repente artistas diferentes que vocês não conheciam, né? Isso é sempre muito enriquecedor, seja você músico ou não, mas principalmente se for músico, é super importante abrir o ouvido para novas coisas, que seja então uma fonte de inspiração para vocês. E não se esqueça, se você curtiu esse vídeo, clique em curtir, compartilha, certo? Não deixa de comentar, não deixa de se inscrever no canal também, isso é super importante para a gente sempre continuar fazendo material para vocês, certo? Então valeu, até a próxima.